Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós temos 2 meses da Lei de Acesso à Informação e não temos ainda a plenitude da informação acessível à sociedade brasileira. Estamos falando de uma lei que traz inúmeros avanços, os contratos que tornam-se públicos, e aí está uma questão fundamental, né? Muito mais importante do que os próprios salários, né? Mexe com muito mais dinheiro do que o próprio salário dos servidores. Os grandes contratos das grandes obras, os grandes prestadores de serviços contratados através de editais, enfim. E esse é o grande avanço da Lei de Acesso à Informação, entre outras inúmeras questões. Mas a resistência está, a polêmica está no aspecto de divulgar ou não o salário dos servidores. Eu tenho aqui a opinião do pessoal em casa. Pelo Twitter, o Paulo Bosley diz assim, ó: não há resistência, sim uma necessidade de proteção contra a especulação. Poderia ser somente o salário e a matrícula que sai no diário oficial. Nós estamos solicitando. É isso? Tá. Aqui o seguinte, o André Gaidzinski dizendo assim sobre controle social: o deputadômetro está no ar e o ranking volta em dezembro. Foi uma iniciativa da FACISC, né? Federação das Federação FACISC e Federação Industrial aqui em Santa Catarina, né? Comercial Industrial, Federação das Associações Comerciais e Industriais aqui no estado, né? Esta é a nossa FACISC. Agora o seguinte, né? Professor, é uma questão cultural também essa, hein? Essa história de que até então o Estado podia tudo e a sociedade não controlava. Nós temos uma democracia muito recente, né? Isso tem a ver com a questão cultural nossa? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a questão cultural é uma questão problemática no Brasil. As pessoas não têm o hábito e isso a gente precisa construir. Porque você veja, o segredo e a informação é a mesma moeda, são apenas lados diferentes. O que é o segredo? O segredo é a informação apenas restrita, é a informação guardada nas mãos, nos interesses de alguns. E essas coisas se tornam públicas à medida que a sociedade exigir. Poderíamos dizer, em outras palavras, se diz que os políticos são um espelho da sociedade. Poderíamos colocar isso em termos gerais nessa questão da lei da informação. As pessoas não estão habituadas a acessar informações assim em quantidade muito grande que nós temos hoje à disposição. Isso é um problema e leva um tempo para essa construção, isso tem que ser feita. Pois é, pois não. Tá, foi citado aqui a questão de outras vantagens e tudo mais, né? E sobre a questão dos servidores públicos, tem vários né, pessoal da saúde, nós do judiciário devemos entrar em greve em breve também, né? E não é porque a gente quer, nós estamos há 6 anos sem reajuste, então essa pesquisa da Folha ela precisa ser um pouco avaliada sobre um outro foco, né, um outro ângulo, mas como aqui não é o ponto apenas, né, citando que a nossa reivindicação salarial, o nosso plano de cargos e salários, enfim, né, ele cita o presidente do Supremo à época, ele cita que 46% dos novos contratados que passaram no concurso para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para os tribunais em Brasília, foi feita essa pesquisa lá, 46% ou não assumem ou saem no primeiro ano. Isso quer dizer o quê? Que não é aquilo tudo que uma parte da mídia tenta jogar. E, né, tem mais uma coisa, foi falado aqui sobre o deputadômetro. O deputado, o vencimento do deputado que vai estar na transparência, com o nome dele e tal, é ilusório, como é o da presidente Dilma, que declarou que ela botou no portal Transparência lá o dela como exemplo e tal, do quanto ela ganha e tal. Há uma diferença entre nós, servidores, que andamos de carro, temos que pagar o carro, pagar a despesa, pagamos a nossa comida, pagamos os nossos remédios, pagamos tudo. A presidente não paga nada. Se ela quiser economizar o salário, o vencimento dela todo mês, pelos 4 anos que vai ficar, ela líquido. vai... Ela então, é líquido, né? Pode ser líquido, pode ser bruto, ela vai economizar tudo. Ela vai economizar. Tá? Ela não tem porque
tem todo um aparato. Então, não é um bom exemplo. Pois não digo que seria. E os deputados, desculpa, sim, não claro, quero. Claro, tá? Fica à vontade. E os deputados também têm a verba de gabinete que não está nisso aí. Aliás, hoje, se for analisar pelo que tem no portal Transparência, lá está tudo. Agora, com o nome dele, vai estar o vencimento dele, que não é nada. Até só ver o preço das campanhas, usar o deputado, o salário... É um deboche até, né? É um deboche. Ali, né? É um deboche até. Né? Hoje em dia, para vereador, tem gente investindo algo em torno de 2, 3 milhões. Se somar o salário dos 4 dividido anos por 48, dividido por 48 meses, não fecha a conta, né? Isso agora, é uma ilusão. Então, seria nesse ponto aí que a gente tem que saber filtrar a coisa. Sim, agora é o seguinte, eu até acho que a questão não é se ganha bem, se ganha mal, mas o seguinte, até estou com um site aqui, administradores.com, o portal da administração. Diz assim, uma pesquisa do DIEESE feita em agosto, o site aqui tá, essa notícia é de 2008, tá? De 2008. Uma pesquisa do DIEESE feita em agosto mostra que o salário médio do serviço público é 4 vezes maior que na iniciativa privada. Em agosto de 2008, R$ 4.052 contra R$ 999 na iniciativa privada. Mas acho que esse não é o ponto, também não é o ponto central. Agora é o seguinte, na questão da divulgação dos salários, é óbvio que a imensa maioria dos servidores públicos é honesta, não resta a menor dúvida. 99% são honestos. Só que aqueles 1% que aparecem na mídia acabam manchando a imagem dos demais. Professor, não seria uma boa oportunidade a divulgação dos salários até para investigação de denúncias de enriquecimento ilícito e mais, sinais exteriores de riqueza, por exemplo. E aí você vê o salário ali e diz, alguma coisa não está fechando, né? Como é que esse servidor vive dessa forma, ganhando esse salário? Eu acho que, contanto que efetivamente se divulgue, se coloque o que se ganha, como se ganha, eu acho que é uma grande saída, porque vão descobrir, por exemplo, que pelo meu salário eu não vou enriquecer. Quer dizer, eu estarei assegurado nessa condição. E se for divulgado de todo mundo, por exemplo, foram divulgadas algumas situações de algumas pessoas que ganham um salário de 20 e, na verdade, receberam 200 mil reais. Quer dizer, é uma coisa absurda. Quer dizer, é uma minoria, mas... Então, a partir disso, você encontraria... E é essa minoria que se prende. O servidor público ganha bem, que é aquele que bota o casaco nas costas da cadeira e sai, entendeu? Então, essa é a imagem do servidor público pela uma minoria que se tem dentro do setor. É como em todas as áreas, como na iniciativa privada, mas no serviço público nós temos algumas castas extremamente privilegiadas que recebem ótimos salários e não tem fiscalização nenhuma, controle nenhum. Mas a imensa maioria, pessoal que está na saúde, pessoal que está na educação, recebe mal, a gente sabe disso, né? Pessoal que está atendendo a população, né? Uma coisa assim, a gente concorda sim com o portal da transparência, concordamos. Até nós gostaríamos, nós sindicalistas, nós priorizamos isso e reivindicamos. Agora nós queremos saber se o portal da transparência ele tem que se colocar de uma forma para a população, onde ele tem que ser transparente para a população, e não sim ser um portal para o governo estar se justificando. Por isso que eu falei anteriormente aqui que o portal da transparência tem que ser, na realidade, um portal de transparência. Porque politicamente tem que ver até onde esse portal de transparência interessa. Claro, porque é o seguinte, de repente tu passa uma informação que a sociedade não consegue nem entender aquilo ali. É óbvio. Mas passa aquele sinal de que nós estamos sendo transparentes. Então eu acho que tem que ser realmente uma coisa que seja transparente para a população. Não para simplesmente cumprir, que é um portal de transparência, e tu vai lá teclar aqui, ali, e tu não vai entender nada que tem. Isso não vai contribuir mais do que já tem. Hoje o Ministério Público e a sociedade, eu coloco o Ministério Público e acho que nesse ponto é falho demais, tá? Tem quanto ganha, vamos supor, quanto ganha um fiscal do meio ambiente. Pô, mas o cara tem apartamento de cobertura na beira-mar e carro importado e tal. Isso é o salário de quanto ganha um fiscal tal, não precisa dizer que é o fulano de tal, como eu não estou dizendo aqui, mas está ali.
Está hoje, por lei, é divulgado, porque já existe o portal de transparência. Nesse caso não precisaria estar nominal, não precisa. Né? Então, você sabe que ele é daquela isso. função, quanto ganha né? fiscal, ele é dessa quanto função. ganha fulano, Quanto eu ganho, tu pode saber tranquilamente. Está lá. Né? Quanto ganha oficial de justiça, não o Paulo Roberto Conde. Sim. Eu não quero que... o meu nome é uma... Nós somos a favor da transparência e somos a favor da cobrança também. Mas eu quero saber, mas, por exemplo, eu não sei exatamente qual é o seu cargo. Eu não sei exatamente qual é o seu cargo. O servidor público, ele trabalha com crachá identificando o nome e o cargo dele. Todo servidor público, ele tem o seu crachá identificado aqui, né, o nome fulano de tal, assistente administrativo, médico, sei lá, o servidor público, ele é identificado para o público. E sobre a questão de ter um patrimônio além do sinais externos de riqueza. Olha, essa ilha tem um monte. Mas tudo bem. Pois é, mas então não é esse o foco. Mas não é esse o foco. Além da transparência, a divulgação mas não vai ajudar? Não vai ajudar? Não vai ajudar para, de repente, o cidadão. O controle social que eu digo, né? Porque a polícia tem as formas de investigar, a gente sabe disso, né? Tem a forma de buscar essa informação sem precisar de portal de transparência nenhum. Claro. Agora é o seguinte, não é uma forma de tu ampliar o controle social por parte da população. De repente o cidadão está lá, vai vem cá, o nosso vizinho aqui está ganhando R$3.000 por mês, mas está morando na área nobre da cidade, comprou um carro de 200 mil, alguma coisa tem, né? Fazer um BO, então, nesse caso. Né? Mas isso é muito raro também, é só... Não, claro que é raro, mas acontece, a gente sabe que acontece. Não, acontece em poucos casos, em pequenos, em poucos casos, não é? Quando nós, sindicalistas, a gente defende a coletividade. Nós não defendemos um ou outro porque isso, porque aquilo. A gente defende o que é melhor para o coletivo. E essa questão, assim, sobre o portal da transparência, divulgação de nomes, né, nominando o servidor, é aquilo que o meu colega falou. Poderia fazer dentro do Ministério da Saúde, tem um médico de nível, né, o nível superior já na referência S3 é tanto, na referência S tal é tanto, entendeu? Então eu acho que isso bastaria para esse portal da transparência. Agora, acho interessante que daí, além do salário, deveria se colocar também se eles ganham algum adicional. Quer dizer, acho que isso, porque muitas vezes, muitas pessoas ganham mais no além salário do que no próprio salário. Mas e aí que está um problema. A transparência eles somam, entendeu? É isso que eu te falei, o portal da transparência, o servidor do INSS, R$800, mais não sei quanto de GAI. Sabe, ele joga pesado na gratificação, mais cento e pouco de GAI. Uma gratificação de produtividade, R$4.900 e poucos, gente. Complicado. Para estar pressionando o servidor ali, é muito complicado. E depois, quando o servidor se aposenta, ele não leva esse valor. Então, seria importante também colocar dentro do portal da transparência os servidores aposentados e pensionistas do serviço público, para ver como... Entender? Porque isso também ele entra no cofre do governo, o servidor ativo e o servidor aposentado e pensionista. Então deveria haver, o servidor ganha 10 mil, se aposenta com 2 ou 3, tem alguma coisa errada. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e eu quero ir além daqui a pouco, tirando essa questão do salário, professor, onde nós temos os principais avanços na Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência. Até já.